Pessoal, hoje como pedagoga, eu vou falar sobre leitura. Leitura de livros, enfim, a gente que gosta de ler e precisa estimular os nossos alunos, os nossos filhos à leitura. E o que a leitura faz com a gente quando a gente lê, quando a gente tem o hábito da leitura? Ela ajuda a raciocinar, ajuda na interpretação, ajuda a melhorar o vocabulário, ajuda a imaginar, a criar. Então, olha quantos benefícios a leitura nos auxilia e nos ajuda. Então, uma dica de hoje, não trouxe nenhum brinquedo para mostrar hoje, mas eu quero deixar aqui a minha sugestão para a leitura. A gente tem visto um empobrecimento com as crianças no campo da leitura. Crianças escrevendo muito errado, crianças lendo muito errado, até os adolescentes aí da faixa de 16 a 20 anos escrevendo errado, gente. Às vezes a gente chama aí para fazer alguma entrevista, não sabe escrever, não sabe interpretar, não sabe a questão das palavras corretas ou não. Então isso falta leitura. Então o meu incentivo hoje como pedagoga, como professora, é dizer para vocês pais e também para vocês professores, trazer o universo da leitura. A gente sabe que a criança está inserida aí no mundo digital, a gente sabe que a criança está ali só nas telas de celulares, jogando e isso fica tudo muito fácil para a criança. Ela não precisa pensar, ela não precisa raciocinar. O WhatsApp, a escrita do WhatsApp, a escrita lá do corretor, você coloca uma letrinha, já tem a palavra toda, então não treina. Não treina primeiro a questão cognitiva da leitura, da fixação nas palavras, não treina também a questão motora de escrever, né? É tudo ali digitando, olhando, visualizando e só ouvindo e não internalizando. Então eu trouxe aqui, gente, um arsenal aqui de livros, principalmente para adolescentes aí a partir de 10 anos de idade, vários títulos aqui de livros incríveis, desde o Diário de um Banana, o outro aqui que eu gosto muito, que é O Mundo de Norm também. São dicas de livros que as crianças, e são leituras fáceis para elas, mas elas estão ali com o livro, estão lendo, estão visualizando, estão imaginando, estão criando o cenário mentalmente. E isso tudo, então, a criança, ela cria, a criança melhora até o falar, até o se expressar, até o escrever, o interpretar com a leitura. E nós, como professoras, temos dever, gente, de estar trazendo esse mundo da leitura. Fazer o cantinho da leitura lá em sala de aula, deixar a criança ir para a biblioteca, deixar a criança buscar livros, deixar a criança pegar, tocar, cheirar o livro. Então, olhar, porque geralmente a criança ela vai olhar pela capa. Ela não vai lá atrás ver na sinopse ou no spoiler do livro. Ela vai direto lá na capa, ela vai olhar pela capa, vai olhar pelas figurinhas. Mas deixa ela lá ter esse contato com os livros, ter esse contato com esse mundo imaginário. E a criança cria, e a leitura cria aí diversas coisas na criança de benefícios. Então, nós como professoras, nós temos o dever, e também como pais, né? Em vez de nós estarmos no celular, quando a gente chega do trabalho, a gente dá um tempo para a criança tirar esse tempo com a criança, esse momento. Eu tenho falado disso em todos os meus vídeos, que nós precisamos deixar que a criança brinque, que a criança seja criança na hora de ser criança, de cortar o celular, tirar o celular. Eu sou pai, eu sou adulto, então eu sei o que é melhor para você. Dá o brinquedo para a criança. Ah, mas ele não vai brincar. Mas depois que você tirar o celular, ele vai brincar. E também estimular com a leitura, comprar livrinhos, deixar espalhado pela casa. Nós, como pais, devemos ler também. Ah, Débora, mas é chato, não gosto. Mas a criança, ela vai visualizar, ela vai ter o reflexo, ela vai se espelhar em você pai, em você professor. Então, muitas vezes eu via em sala de aula que tinha o dia da leitura, né? E professores não ficavam lendo, então a criança também não vai ler. Eu pegava os meus livros, ficava lá lendo com eles, né? E depois chamava para a criança interpretar o livro que leu. Então deixa levar para casa, deixa a criança ler o livro, depois vem para a sala de aula, chama a criança lá na frente o que você leu, o que você entendeu, qual é a mensagem do livro, porque ela não está pensando e está sendo dolorido para a criança pensar. Então quanto mais a gente instigar, quanto mais a gente estimular, melhor a criança vai ficar no aprendizado, no raciocínio, na interpretação. Por isso hoje minha dica simples:
leitura. Precisamos ler com as crianças, precisamos livro. Gente, sabe, eu sou fissurada em gibi. Quem sabe faz uma assinatura do gibi da Mônica lá. A criança vai ler, a criança vai gostar, são figurinhas coloridas. Isso também vai começar a instigar ela e vai estimular ela. Então faça isso, você vai ver o resultado que vai ter. Crianças aí, adolescentes até no Enem, sem saber interpretar, sem saber fazer uma redação. Isso é muito triste, porque como é que nós vamos formar adultos aí pensantes, adultos aí capazes de organizar uma sociedade, se não sabe organizar a sua própria vida, se não sabe organizar e interpretar o seu próprio texto, um texto, né, um livro que pegou lá na biblioteca. Então isso é muito sério, isso é muito importante e essa hoje é a minha dica, a dica de leitura. Gente, tem tanto livro bom, né? Esses livros aqui eu ganhei de um amigo meu, a gente está fazendo aí um brechó, R$10 o brechó, então às vezes faça isso, né? Faça um brechó, às vezes tu tem tanto livro que tu já leu, ou busque em brechós, livros, vai ter livros ótimos, baratíssimos, né? Dependendo da cidade, tem cidades aí que tem os brechós, então vários autores aqui, muito renomados, com textos incríveis que faz a criança, adolescente pensar, criar, imaginar, enfim, criar o mundo da leitura e incentivar isso, que é o mais importante. Tá bom, gente? Se você gostou, curte aí, compartilha, se inscreve no canal e semana que vem tem um próximo vídeo, tá bom? Um super beijo e Deus te abençoe.